Boa noite a você, meu irmão, a você, minha querida irmã, a você, querido internauta, a você, querida internauta. Que a paz de Jesus esteja presente com todos nesta noite de domingo, uma noite muito inspiradora, especialmente porque estaremos estudando na noite de hoje o Evangelho Redivivo, uma obra fantástica, maravilhosa. Nos ensina a buscar a essência dos ensinamentos do Evangelho ou das obras que estão no Novo Testamento. Nós estamos na introdução e especificamente analisando, conforme as indicações da obra, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo maravilhoso, muito importante para todos nós, quer estejamos engajados no movimento espírita, quer nós tenhamos uma atividade na casa espírita ou não. Se for somente uma pesquisa, uma busca de conhecimento, também é muito válido, importantíssimo para todos nós, para a nossa evolução espiritual, para o nosso conhecimento, na sabedoria que Deus nos concede através destes ensinamentos, destas revelações que o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo traz a todos nós. E então é motivo de muita alegria, de muita esperança, para que possamos aproveitar bem. E vamos então fazer uma prece, pedindo aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiães, a esses espíritos amigos, espíritos protetores, que venham em nosso auxílio, em nome de Deus, em nome de Jesus. Divino amigo Jesus, Mestre, nós aqui estamos, sedentos deste alimento, carentes desta luz. Estamos necessitados para que nos fortaleçamos nas provas terrenas, nos desafios que a vida tem nos oferecido, como meio do nosso aperfeiçoamento. E aqui queremos te pedir para nos ajudar a compreender estas lições e assim termos a luz necessária para o entendimento nos momentos decisivos, nos momentos em que nós iremos tomar uma atitude, uma iniciativa, confiantes na fé inabalável que adquirimos conforme o nosso esforço e a nossa perseverança no bem. Senhor, te agradecemos mais esta oportunidade, pedindo a tua bênção, a tua luz para todos nós que estamos vinculados a esse propósito de busca pelo conhecimento do Evangelho. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus.
E nós vamos dar sequência aos estudos. E semana passada nós vimos nesta fala de Allan Kardec, que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos rever para darmos introdução ao nosso estudo de hoje. Em vez de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo a natureza de cada uma, de modo que possam ser deduzidas umas das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite que se recorra à classificação vulgar, caso seja necessário. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, teria apenas utilidade secundária. O essencial era colocá-lo ao alcance de todos mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos às diversas situações da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos espíritos bons que nos assistem. Essa primorosa obra dos Espíritos nos educa a visão espiritista sobre a Bíblia e sua mensagem imortal. Chama-nos ao olhar espiritual. Afasta-nos das interpretações teológicas vinculadas a fenômenos da temporalidade material para nos mostrar que a força do Evangelho de Jesus está em sua moralidade e na modificação do universo íntimo de cada criatura, transcendendo o tempo e vencendo todas as edificações perecíveis que o conhecimento limitado da humanidade possa construir. Compreendendo que a Bíblia, obra milenar de profetas e apóstolos, é uma ferramenta divina para auxílio das criaturas em sua transformação como espírito, Kardec nos incita à modificação moral, à absorção da luz do Evangelho em nosso íntimo, transformando-nos no homem novo, que o apóstolo Paulo fala. E revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferecem aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá
incessantemente compelido a pô-la em prática o conselho de seus guias espirituais. Vou pedir licença a vocês para me fazer uma ação aqui que é necessária. Vai facilitar o áudio. Então nós vamos observar que esta obra que é trazida pela espiritualidade maior, através desse organizador maravilhoso que é Allan Kardec, com seu bom senso, com a sabedoria, com a preparação que ele já trazia por ser já um espírito bastante evoluído, que está muito à nossa frente, ele então codifica para nós a doutrina e especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que faz mais necessária a transformação moral da humanidade. E então nós estamos percebendo aí que ele mesmo nos afirma na introdução que esta obra é para uso de todos. Nós vamos entender que qualquer pessoa que está buscando conhecer a verdade, conhecer as lições trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer as interpretações das parábolas, indiferente de qualquer religião, de qualquer culto, de qualquer seita, vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo o que busca para a sua satisfação diante das necessidades que nós temos em nossa vida de aperfeiçoamento moral aqui na Terra. Nós ainda estamos numa condição bastante atrasada em relação aos mundos superiores, porque nós estamos, podemos dizer, na segunda escala dos mundos, que é o mundo de expiação e prova. Mas, graças à misericórdia divina, já recebemos desses missionários do Cristo e, por intermédio das mãos abençoadas do nosso Mestre, que já desde a primeira revelação vem preparando a humanidade, vem preparando as revelações de acordo com as nossas necessidades. E então esta obra primorosa, como nós estamos vendo aí, educa a nossa visão espiritista. E então muitas pessoas imaginam que a doutrina espírita não estuda as antigas escrituras. Muitas pessoas imaginam que a doutrina espírita tem o foco somente nestas lições do Evangelho de Jesus. É um engano, porque o próprio codificador, Allan Kardec, coloca como título do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não vim destruir a lei. A lei que já foi revelada por Moisés, que está no Decálogo. E então ele traz para nós, já no primeiro capítulo, grandes ensinamentos, grandes lições, né? E então estamos vendo aí que esta obra chama-nos ao olhar espiritual, porque aí nós vamos aprender a extrair a essência dessas lições à medida que nós vamos compreendendo o objetivo de cada mensagem trazida por nosso Senhor Jesus Cristo em suas lições do Evangelho, né? E então, como nós vimos Allan Kardec esclarecer que os fatos da vida de Jesus, a história, os momentos registrados
do momento temporal, teve muitas controvérsias, foi motivo de muitos desentendimentos por teólogos, por estudiosos. Mas a parte moral, que é essa que Allan Kardec está trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo, essa não há possibilidade de haver desentendimento, porque chama-nos a todos, qualquer que seja a nossa religião, a nossa transformação moral, a nossa elevação de acordo com estes ensinamentos que recebemos das lições do Evangelho de Jesus. Então, esta parte moral é o que vai unir todos aqueles que buscam com sinceridade a compreensão das lições que Jesus Cristo nos trouxe através da Boa Nova. Não é? Então, Allan Kardec está dizendo aí, esta obra é para o uso de todos. Qualquer pessoa pode buscar o que a compreensão, o entendimento está necessitando naquele momento. Né? Dela podem aurir os meios de conformar com a moral do Cristo, o respectivo proceder. Então, qualquer que seja a nossa situação, nós vamos encontrar nessa moral que Jesus trouxe através dos ensinamentos do Evangelho, a forma que nós poderemos melhorar o nosso proceder, os nossos hábitos, a nossa conduta, não é? Mas aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Então, relações estabelecidas doravante, quer dizer, com a revelação dos espíritos, nós vamos ter permanentemente entre nós encarnados e o plano espiritual, o mundo invisível, né? A lei evangélica, que são os espíritos que ensinam em todas as nações, não é somente na França, onde foi recebida a revelação da doutrina espírita, mas as manifestações foram simultâneas em vários pontos do planeta. Já não será letra morta, porque cada um compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. E então, depois que nós começamos a receber estas verdades, nós estaremos numa luta interior constante, porque estamos com a verdade trazida e não temos como pretextar ignorância. Todos nós que já recebemos, temos esse dever de buscar a nossa autotransformação. Não é? Então, por isso, esses ensinamentos já não são mais letra morta. Quer dizer, muitas vezes a gente buscava as lições do Evangelho somente como uma forma dogmática, não é? Para cumprir um determinado programa de repetição, sem extrair a essência daqueles ensinamentos. Não é? E então deixa de ser uma letra morta, porque nós vamos compreender a essência desses ensinamentos. E a nossa consciência vai nos incitar à prática daquilo que nós temos aprendido. Né? Kardec, quando do lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o peculiar discernimento que lhe era próprio, discorre sobre o objetivo da publicação recém-nata, consolando-nos e chamando-nos à responsabilidade do aprendiz esforçado e sincero de Jesus Cristo. E conclui:
como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os Espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem emanado de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, ao passo que a diversidade das origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda a parte e que ninguém goza de qualquer privilégio a esse respeito. Então, estamos vendo aí com muita clareza que esta obra, esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem peculiar discernimento que é próprio das revelações dos missionários que Jesus permitiu chegar até nós, para mostrar a verdade. Não é? O próprio Jesus fala no Novo Testamento: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E então consola-nos e chama-nos à responsabilidade, porque depois que nós conhecemos essas verdades com clareza, com a simplicidade que a doutrina nos oferece, nós já não seremos mais a mesma pessoa. Já seremos pessoas que estaremos buscando a nossa transformação, o nosso melhoramento. Né? E então Kardec nos mostra que nas lições que traz do Evangelho segundo o Espiritismo, ele acrescenta as instruções dos Espíritos. Em cada capítulo tem uma parte que ele coloca como subtítulo: Instruções dos Espíritos. E ele diz aí que foram mensagens ditadas em vários países e por diferentes médiuns. E diz: se as instruções tivessem vindo de uma única fonte, quer dizer, se fosse somente um médium apto a receber essas comunicações, poderia ter sofrido uma influência pessoal do próprio médium, né? Ou do meio onde o médium está sendo influenciado, né? As pessoas com quem ele convive. Mas então Allan Kardec esclarece: ao passo que a diversidade das origens, quer dizer, em vários pontos onde foram trazidas essas mensagens, prova que os espíritos dão seus ensinos por toda a parte. Né? Em qualquer canto do planeta existem médiuns recebendo, e na época especialmente onde Allan Kardec recolheu essas instruções, estas orientações, selecionou aquelas que estavam dentro da lógica, do bom senso e do desenvolvimento da moral de Jesus, para colocar nestas instruções dos Espíritos. Né? E então ele diz aí: ninguém goza de qualquer privilégio a esse respeito. Então não é obra de uma única pessoa. São os missionários de nosso Senhor Jesus Cristo que trazem em toda parte do planeta e sempre trouxeram essas revelações. Né? Então agora nós vamos num subtítulo: A autoridade da doutrina espírita, controle universal dos espíritos. Incontáveis esforços em todos os tempos foram dispensados ao estudo das Escrituras. Entre acertos e equívocos,
a humanidade construiu verdadeiro labirinto de conceitos e fundamentos, nem sempre claros, ao redor da mensagem límpida e simples daquele que nos governa desde o início. Jesus, evidentemente, jamais esteve alheio aos nossos comportamentos e pretensões, e prometeu-nos enviar o Consolador para nos lembrar da sua mensagem e nos revelar outros entendimentos que, à época de Kardec, não permitiriam sua justa compreensão. Cristo nos diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nesta passagem, nosso Mestre nos revela muito mais do que uma análise de superfície. Nosso Mestre nos revela mais do que uma passagem de superfície poderia indicar. Ele nos fala que o codificador ficará conosco para sempre, para assim ser diferente das outras revelações morais que o nosso mundo foi beneficiário, o Paráclito. Eu vou ler novamente que a pontuação não ficou boa. Para assim ser diferentemente das outras revelações morais que o nosso mundo foi beneficiário, o Paráclito, o Espírito de verdade, Espírito Santo, ou o Consolador, não poderia estar vinculado a elementos fadados à temporalidade, como personalidades, corpos físicos ou instituições. Deveria vir de modo que não fosse corruptível, que sobressaísse às voluptuosidades humanas, inalcançável às paixões inferiores daqueles a quem deve iluminar. Assim, nada mais salutar que o Consolador prometido por Jesus viesse em forma de doutrina imperecível, transformadora, para a melhoria do ser humano. Doutrina despojada de pressupostos teóricos da ciência do mundo, ainda carentes de comprovação, mas que vem a nós por meio de fatos incontestes, explicados por leis naturais, com o aval do raciocínio e da experiência, dos efeitos à causa. Eis a doutrina espírita. Então nós vemos aí como é fácil para o nosso entendimento. Quando nós estamos buscando a verdade, né? Estamos vendo que em todos os tempos foram feitos vários estudos, vários esforços para entender as lições do Evangelho e as Escrituras, né? E então a humanidade se viu nesse labirinto de conceitos e fundamentos, porque as escolas religiosas não se entendiam, não entravam em um consenso em relação às lições do Mestre, não é isso? Nem sempre claros ao redor da mensagem límpida. Olha aí, o que a doutrina traz para nós é justamente isso, né?
a mensagem límpida e simples daquele que nos governa desde o princípio. Por que desde o princípio? Nós sabemos, através das revelações, das obras de Emmanuel, que Jesus é a luz do início. Olha aqui no livro Caminho da Luz. Emmanuel trazendo para nós. Ele é a luz do princípio. Quando João nos mostra lá, no princípio era a luz. E esta luz estava com Deus. Se refere a Jesus. E aqui Emmanuel está dizendo, ele é a luz do princípio. Nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Que maravilha! Então, essas revelações, na época de Kardec, nós ainda não tínhamos condições de receber, né? É o que nós estamos vendo aí. Então, essa mensagem que vai ser cada dia mais aprimorada com facilidade para o nosso entendimento. Nós vamos tendo uma fé inabalável, uma fé sólida, racional, não é? Por isso, a doutrina espírita vem para nós como esse consolador. Jesus, evidentemente, jamais esteve alheio aos nossos comportamentos e pretensões. Então, ele nos conhece, né? Jesus está nos assistindo e conhece a nossa história, desde o início da nossa criação. E aqui no planeta Terra, ele mesmo, com as equipes, com essa comunidade de espíritos puros que veio preparar a casa planetária para que nós possamos prosseguir na nossa evolução, compreendendo as revelações, desde a época de Moisés, quando vem a primeira revelação, a segunda revelação através de Jesus e a terceira revelação através da doutrina espírita. E então Jesus, desde o início, já estava programando estas revelações para o nosso entendimento, de acordo com aquilo que nós já estamos preparados para receber nestas revelações. Né? E então foi por isso que ele, já conhecendo essas necessidades, promete a vinda desse Consolador, né? Dizendo que rogaria ao Pai e o Pai enviaria esse Consolador para que fique para sempre. Olha que maravilha! É um conforto ou não é? Nós ter esse Consolador para sempre, o Espírito de verdade, né? E então estamos vendo aí que quando Jesus diz, o mundo não pode perceber, porque o mundo materialista, voltado somente para as coisas transitórias, não tem a sensibilidade de conhecer essas verdades espirituais. Não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque aqueles que estão na sintonia de busca pelo conhecimento, pela revelação das verdades trazidas por Jesus e pela doutrina,
estará em conexão, né? Porque habita convosco, habita conosco, né? Na nossa busca, nesse anseio de crescimento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, né? E estará em vós. Isso vai ser sempre na nossa evolução, sempre na nossa busca pela nossa perfeição moral, né? Nesta passagem, nosso mestre nos revela muito mais do que uma análise de superfície. E então não é somente uma superficialidade. Ele fala que esse Consolador estará conosco para sempre, né? Diferente das outras revelações que já tínhamos recebido antes, né? O Espírito de verdade, o Espírito Santo, ou o Consolador. Ele não poderia estar vinculado a corpos físicos ou instituições, porque tudo que é obra do homem é passageiro. Nós vimos aqui, né, nesta colocação de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Ó, todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. É isso que Emmanuel está dizendo aqui, no Caminho da Luz? E é o que nós estamos constatando quando nós buscamos as revelações, a história, os fatos, né? Quando nós vamos desvendando esta verdade imperecível. Não é isso? Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres. E então, o que nós encontramos na doutrina é isso aí, né? Tem que ser desvinculado dos comportamentos do ser humano. Nada mais salutar que o Consolador prometido por Jesus, que viesse de forma de doutrina, imperecível, transformadora para a nossa melhoria do ser humano, né? Despojada de pressupostos teóricos da ciência do mundo. Então, não é a ciência do próprio ser humano, é a ciência dos espíritos que é revelada para nós. É isso? Olha o entendimento aí. Leis que são naturais, reveladas com o aval do raciocínio e das experiências, dos efeitos à causa. Por quê? Dos efeitos à causa. Quando há aquela manifestação dos espíritos, Allan Kardec então começou a perceber, através dos efeitos, aonde estava a causa daqueles efeitos. E então por isso começa a busca através do raciocínio, com o aval do raciocínio, olha aqui, e da experiência, porque estão dentro das leis da natureza, né? E através disso aí, nós tornamos-nos mais confiantes na nossa busca, no nosso entendimento e na prática dessas lições, né? E então, torna-se mais simples para o nosso entendimento. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec refere-se à autoridade da doutrina, o Consolador prometido. Essa autoridade é aferida por diversos aspectos do seu conteúdo à forma como foi codificada, dentre os quais podemos destacar:
encontramos aí a informação de que a doutrina espírita não foi formulada a partir de ideias pré-concebidas, ou tendo como base teses que careciam de comprovações. Ao contrário, a revelação se deu a partir dos efeitos notórios que ensejaram a descoberta de suas causas, tão surpreendentes quanto inimagináveis à época. Afirma o codificador: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não teria como garantia senão luzes daquele que a houvesse concebido. A profundidade e amplitude da mensagem espírita repousa em causas acima da compreensão humana, pois, usualmente, as ideias, sistemas e doutrinas têm sua origem em uma única cabeça, do que as vê como uma revelação divina. Quis Deus que sua lei se assentasse em base inabalável, e foi por isso que não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. A doutrina espírita evidencia não apenas a existência de espíritos como sendo homens desencarnados, mas abre nossas mentes para toda uma reformulação do que é a própria humanidade. Tal conhecimento não poderia advir dos homens, senão por um superficial exercício de imaginação, visto estes estarem evidentemente limitados às suas próprias percepções. Lembra-nos o espírito André Luiz. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade de vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos pela mesma tarefa de redenção final. Vamos analisar um pouco do que foi mostrado para nós aqui. E então, frisando que a autoridade da doutrina espírita se fundamenta pelo aspecto da diversificação que foi trazida na forma de apresentação que Kardec trouxe, né? Porque foram vários médiuns que receberam estas revelações em grandes pontos, em vários pontos do planeta, né? E então, o destaque que nós vamos ver aí, encontramos a informação de que a doutrina não foi formulada a partir de ideias pré-concebidas. Quer dizer, não foi ideia de uma pessoa que estava criando uma tese para trazer as revelações. Foi o contrário. A partir dos efeitos dos fenômenos que surgiram em vários pontos do planeta, é que trouxeram esse ensejo a Allan Kardec
de buscar essas causas, onde estavam, né? Tão surpreendentes quanto imagináveis à época de Kardec. É isso? E então, por isso, Allan Kardec traz esta afirmação. Se a doutrina espírita fosse concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes, quer dizer, o conhecimento daquela pessoa que houvesse concebido. Mas por quê? São revelações da espiritualidade em toda parte do planeta, e então, baseados nessas revelações, a análise de acordo com a lógica, o bom senso e principalmente a moral que contém o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, traz essa consistência, esta verdade que nós não temos dúvida, não é? A profundidade e amplitude da mensagem espírita repousa em suas causas, acima da compreensão comum, né? E então é justamente por isso nós recebemos da espiritualidade maior essas revelações. E então Allan Kardec diz aí: quis Deus que sua lei se assentasse em base inabalável, e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Porque se tivesse somente uma pessoa apta a receber isso aí, não teria tido tanta consolidação dessa verdade como está sendo a divulgação e a iluminação da humanidade. Com a vinda da doutrina espírita, a humanidade ganha novas luzes, não é? Um novo ciclo se inicia com a vinda da doutrina espírita. É um ciclo de transição que nós estamos, através desses conhecimentos, pela racionalidade e pelas observações das leis divinas, que chegaremos um dia à regeneração. O planeta está a caminho da regeneração. E com as luzes da doutrina espírita, nós começamos esse momento de transição planetária. Por isso, a todo momento nós somos chamados a ter desafios que colocam em prova o que já aprendemos com as verdades da doutrina e especialmente com o Evangelho de Jesus, para nós irmos fazendo uma aferição, um levantamento daquilo que nós já aprendemos e aquilo que nós estamos colocando em prática. Então, esse é o momento da transição. Cada um no seu patamar de conhecimento. Cada um conforme a busca que ele trava nessa lida do dia a dia, aquilo que está sendo o objetivo da sua existência. E então é um momento de transição. Estamos vendo conflitos, tantos embates das ideologias geopolíticas, sociais, filosóficas, mas é necessário que venha tudo isso aí para que o ser humano aprenda a ter o discernimento. Onde nós chegaremos? Qual será o objetivo dessa busca, né, da verdade? E então é importante nós revermos essa frase de André Luiz, que está no livro, depois eu lembro o nome do livro, Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados,
através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração. Olha que coisa maravilhosa. E então somos uma só família. Somos essa grande comunidade de espíritos, né? A diferença nossa é somente as vibrações, porque o nosso corpo de carne ainda coloca alguns obstáculos para nós percebermos o plano espiritual. Não é isso? São as palavras de André Luiz, que está no livro Missionários da Luz, né? É importante nós vermos aí. Essas obras subsidiárias vão trazendo o desdobramento, a compreensão mais aprofundada das lições que encontramos nas obras básicas da doutrina espírita, né? O Pentateuco kardeciano. Então nós vemos nas obras de André Luiz, obras de Emmanuel e de tantos outros espíritos missionários que vêm trazer revelações do plano espiritual, né? E então hoje estamos mais aptos a entender essas verdades, essas revelações. Esses pensamentos tão elevados reforçam a autoridade que a doutrina dos espíritos possui em relação aos conhecimentos mais avançados que nossa sociedade já conseguiu alcançar. Olha que coisa maravilhosa nós entendermos aí. Conhecimentos mais avançados, porque o espírito mais inteligente que está entre nós, ou aqueles espíritos mais inteligentes que estão entre nós aqui, procurando desvendar a ciência, a sabedoria, as luzes, tudo isso aí é uma reprodução do que a espiritualidade maior já tem para oferecer, não é? E então, o que vai reforçar essa autoridade da doutrina espírita é justamente esses conhecimentos que estão acima do comum, acima do ser humano aqui na Terra. Tudo que nós recebemos de revelação já existe no plano espiritual. Então, é revelado porque está na essência da vida verdadeira, que é a pátria espiritual, né? E então, estamos vendo aí esses pensamentos reforçados com a autoridade da doutrina espírita, possui em relação aos conhecimentos mais avançados, de acordo com a humanidade já esteja preparada para receber, vão recebendo novas revelações, de acordo com o nosso preparo moral e espiritual. Nós não vamos receber revelações que não estejam de acordo com a nossa capacidade de entendimento, ou que nós, às vezes, possamos abusar daquelas revelações e o que pode se tornar prejudicial para nós. Então, conforme seja o nosso avanço moral e espiritual, nós também vamos recebendo novas revelações para prosseguirmos nesta caminhada evolutiva, né? Como nós tínhamos comentado antes, para chegarmos ao mundo de regeneração. Não é isso? Então nós vamos ficando por aqui, deixando para a próxima semana este subtítulo: Universalidade.
E sempre bom nós voltarmos e revermos esse conteúdo, porque existe uma percepção cada vez mais apurada. Toda vez que nós fazemos uma leitura destas informações, desses comentários, como nós vimos aí, né? E então agora nós vamos agradecer a companhia de todos, agradecer a presença dos nossos mentores, a presença de Jesus e essas lições que aprendemos na noite de hoje, que possamos aproveitar bem para buscar o nosso aprimoramento, o nosso conhecimento, ir em busca de novas luzes, novas orientações para a nossa prática do dia a dia, né? E assim nós oferecer o melhor na busca pela a regeneração. É isso? Então vamos procurar agora fazer uma prece de gratidão a esses trabalhadores da seara de Jesus, pela companhia, pelas orientações. Senhor Jesus, estamos felizes e agradecidos por mais esse momento de aprendizado em que nós fomos despertados na busca por esse alimento espiritual que irá nos fortalecer, pedindo, Senhor, que nos ajude na prática, no exercício dessas lições, que a tua paz esteja conosco e assim podermos nos transformar em instrumentos do teu amor e da tua luz. Obrigado, Senhor, assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meus irmãos, estamos chegando ao fim. Queremos agradecer a todos pela companhia, por esses momentos de aprendizado, pelas energias, pelas vibrações, esperando uma nova oportunidade. Na terça-feira, teremos Religião dos Espíritos, uma das obras muito empolgantes, que é da Lavra de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nos encontramos lá. Muita paz a todos, gratidão.